Oi pessoal, tudo jóia? Meu nome é Reniel e hoje vamos conversar sobre esse livro aqui, incrível, Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Li recentemente e adorei, né? Muitas pessoas tinham comentado que era o livro preferido da vida delas e dá para entender por quê. Um livro muito bem escrito, muito bem estruturado, né? Com muitas ideias relevantes, interessantes. E, bom, bora lá, ver o que eu posso falar. Antes da gente começar, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar a notificação, curtir, isso ajuda a gente a crescer, né? Expandir o nosso canal um pouquinho e levar esses vídeos para outras pessoas que ainda não conhecem a gente, que não conhecem o nosso trabalho. Então fica à vontade para compartilhar com todo mundo, tá bom? Bom, antes de começar, é importante falar que essa obra é muito densa, né? Traz muitas questões de filosofia, de história, de política, de comportamento, de psicanálise, que são extremamente complexas, né? Mas o autor sabe trabalhar de uma forma muito bem feita. Gostei muito da escrita dele, um livro que me surpreendeu demais. E, obviamente, né, como é um livro que é querido por muita gente gostaria de ver uma análise, um review, eu trouxe para poder ajudar na interpretação dessa obra um texto da Elaine Silva de Bem, é um TCC que ela escreveu, né, para graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2018, e que se chama Quatro Possibilidades de Ser, as personagens na insustentável leveza do ser. Então é um texto que ela vai buscar entender, analisar a construção, né, desses personagens através de uma ótica da psicanálise e da filosofia existencialista. É um texto muito bom. A gente vai deixar o link para você, se você quiser ler na íntegra, na descrição do vídeo. E vale a pena, traz muito mais coisas que a gente não vai abordar aqui por conta de tempo, por conta de arcabouço teórico e de diálogo com esses saberes, mas eu gostaria de trazer algumas impressões que ela trouxe que foram muito importantes para eu entender melhor esses personagens. Então, se você é sensível a spoiler, gostaria de avisar que esse vídeo pode conter, né, algumas novidades, algumas impressões mais detalhadas da obra e que a gente vai tentar começar falando de uma forma mais geral, sem expor tantas impressões na interpretação do que a Elaine e do que até eu mesmo trouxe. A obra vai se basear então aí no núcleo central de dois casais, né? 4 personagens que vão estar interligados de uma certa forma. A gente tem o Thomas e a Teresa. Thomas é um médico cirurgião que mora em Praga. A Teresa é uma garota do interior que vai para Praga tentando se aproximar de Thomas. E temos também Sabina, que é uma artista plástica que teve um relacionamento, que era amante de Thomas. E temos Franz, que é um professor casado, que vai ter um relacionamento com Sabina, um relacionamento curto com ela. Assim, o que eu gostei muito no livro é que as ideias que o autor traz aqui não simplesmente joga no texto, joga na obra e deixa acontecer. Não, ele estrutura muito bem essas ideias com a própria narrativa, com a própria estrutura do texto. Por exemplo, a ideia do eterno retorno, né, que está lá no primeiro parágrafo do livro, que ele vai trabalhar, que é um pensamento que o Nietzsche trabalhou muito, que ele trouxe da filosofia oriental, e não vamos aprofundar aqui nesse texto. Esse eterno retorno está até na estrutura do próprio texto, não só, por exemplo, na organização dos capítulos, que começa com o peso e a leveza, a alma e o corpo, vai para o lexo das palavras incompreendidas e retorna para a alma e para o corpo, retorna para a leveza e para o peso. Então você vê que tem uma estrutura organizada nessa ideia, também nessa dinâmica de eterno retorno. A passagem, por exemplo, do início do livro, onde a gente tem um Thomas observando a janela, ela se repete 2 ou 3 vezes durante o livro. O final do livro também, ele se repete várias e várias vezes. Então esses acontecimentos da própria estrutura do texto, ele está inserido nessa ideia de eterno retorno também, isso eu gostei muito. E a Elaine vai chamar a atenção para uma coisa muito interessante, como que a construção desses personagens está muito ligada também às fantasias que eles têm,
tanto dos outros, né, dos seus parceiros afetivos, quanto deles próprios, né? E aí ela vai falar, por exemplo, da Teresa, o caso, né, a personagem Teresa, que é muito complexa e muito interessante. Nela a gente pode observar, por exemplo, o complexo de Édipo muito bem formado, né? O que acontece com a Teresa? A história dela já começa através da sua mãe, né, dela engravidando a Teresa por acaso, e a Teresa levando a culpa, né, pelo próprio nascimento, pela própria existência, e vai ter aí uma relação muito traumática entre mãe e filha, né, a mãe sendo uma pessoa assim muito ambígua na relação com a filha, despertando ódio e amor, e a Teresa vai acabar reproduzindo nessas relações da mãe na vida adulta, nas suas relações maduras. De que forma? Ela tem uma rejeição muito grande com a imagem da própria mãe. Isso vai ser expresso, por exemplo, quando ela se olha no espelho e busca abstrair a imagem da mãe dali. Tudo que ela enxerga no próprio corpo, que lembra a mãe, ela busca abstrair e tirar da sua mente, revelando aí quase que um prazer em realizar esse fato. Mas esse acontecimento, por exemplo, vai trazer a questão do ódio ao próprio corpo, né? Ela se sente satisfeita com o próprio corpo, ela não compreende seu próprio corpo, ela não tem controle sobre ele, sobre o seu prazer. Isso é algo que está muito marcado no livro. A gente tem também com a Teresa esse deslocamento, por exemplo, do afeto pela figura paterna, né? O pai dela, o que a gente sabe do pai dela, que ele morreu quando ela tinha 10 anos, e ele tinha uma biblioteca em casa. E o Thomas vai entrar na vida da Teresa exatamente por quê? Porque carrega um livro e porque ele é educado. Então ele representava ali uma imagem, um ideal do que ela imaginava de seu pai dela, né? A imagem paterna dele. E ela vai deslocar esse desejo, essa busca por satisfação, então, para o Thomas. Chegando até mesmo em algum momento que ela vai falar que ela não precisa trabalhar, ela não precisa desenvolver atividade nenhuma, por quê? Porque o marido dela, o Thomas, supre as necessidades dela. Então, todo vazio que ela tem é deslocado para a imagem do Thomas. Ela é muito submissa à imagem do Thomas, isso ficou muito claro no texto. Mas aí tem uma coisa que o texto da Elaine me chamou a atenção, né, que é a questão da identificação com a mãe. Por mais que ela rejeite, por mais que ela negue, né, a imagem da mãe, o Kundera vai falar que uma bola de bilhar, vai comparar a Teresa com a bola de bilhar, né? Vai falar que a bola de bilhar nada mais é que um prolongamento do gesto, do movimento de um braço, né? E que a Teresa, de certa forma, era essa bola de bilhar. E lá no final do livro, quando a gente chega, a Teresa se pega olhando, refletindo sobre Thomas, sobre a condição que o Thomas chegou, né, de ser um caminhoneiro, um motorista, que ele perde, né, tudo aquilo que ele tinha de vigoroso, tudo aquilo que ele tinha de mais válido e que despertava os ciúmes, de certa forma, ele perdeu. E ele perdeu por quê? Porque a Teresa tomou atitudes que o levaram, né, a mudar, a migrar para o interior. Tanto é que ela vai falar sobre a fraqueza, ela vai comparar a força com a fraqueza. E fala que na sociedade, geralmente, o forte é visto como aquele que impõe, aquele que massacra. Mas que no caso dela era diferente, que a fraqueza dela foi mais forte que a força do Thomas. Ela, com a sua fraqueza, com a sua sensibilidade, com o seu sentimento de inferioridade, fez com que ele abdicasse dos seus desejos, do seu trabalho, da sua vida, para viver com ela no interior. E nesse momento ela se aproxima, ela se identifica com a imagem da mãe. A forma como a mãe dela consome e destrói os parceiros afetivos dela vai se assemelhar então com Teresa. Então a gente vai ter esse momento de identificação entre a mãe e a personagem, e que vai ser muito característico do complexo de Édipo, nessa rejeição, essa identificação com a imagem materna e ao mesmo tempo esse deslocamento pelo desejo, pela atenção da figura paterna também. Essa relação traumática com a mãe da Teresa vai acabar desenvolvendo na personagem uma relação complexa com o próprio corpo, né? Ela não consegue, de certa forma, controlar seu prazer, sua compulsão, e quando ela vai trair o Thomas com o engenheiro, quando ela termina o ato, que ela sai nua e vai para o banheiro,
Chega um momento que ela se compara ali com um ralo, com aquela saída do esgoto. Aquele corpo nu dela, aquele corpo impuro, se semelha com aquele esgoto. Ela rejeita isso por conta da sua relação com a mãe, até uma rejeição muito grande pela impureza, pelo despudor do corpo. Essa comparação, essa relação que ela faz entre o corpo e o esgoto, e de certa forma a merda, né, que se lembra aí dessa ideia da merda, vai falar, por exemplo, da ideia do quiche, também muito discutida pelo autor. O que é o quiche? Essa ideia de origem alemã do século XIX. É uma certa ideia idealizada, uma imagem idealizada onde não existe, né, a impureza, onde não existe a merda, por exemplo. E a Teresa buscava muito que essas imagens puras, né, ela buscava muito que tornar o seu corpo puro. Ela não aceitava, por exemplo, a traição, né? Ela aceitava que o Thomas traísse, mas ela não conseguia trair. E essa posição da Teresa é o oposto, por exemplo, do que a Sabina toma, né? A artista plástica. Ela que desde a juventude via o pai pintando, via um pai puritano que a proibia de fazer as coisas, ela sempre buscou trair a ordem do pai, né? Ela sempre buscou romper, transgredir a ordem. E ela faz isso, primeiramente, casando-se com um artista bêbado, né, só para contrariar a vontade do pai dela. E a partir dessa primeira traição, né, ela vai ter um caminho, várias outras traições. A primeira traição é sempre a pior. E a Sabina, ela tinha uma relação diferente, por exemplo, com a bosta, né, com a merda, com essa ideia do quiche. Ela repudiava, né, após ela trair a ordem do pai, depois que o pai morre, ela desloca essa ideia, esse ideal de figura paterna, de figura que impõe uma ordem para a imagem do Estado autoritário, e ela vai buscar romper também esteticamente com as imposições do realismo social, por exemplo, que era imposto pelo regime soviético, e ela vai trazer essa encenação, essa ideia da merda até para o ato mais íntimo, né, quando ela está transando com Thomas e com Franz. Principalmente quando ela está com Thomas, usando o chapéu coco, e ela senta na privada, né? E ali ela sente um prazer. Para ela, na verdade, essa impureza, essa merda, era um sentimento de excitação. Então ela é o oposto, por exemplo, dessa imagem que era Teresa, né, em relação à impureza. Ela buscava isso. Apesar de, né, importante lembrar que no final ela tem um final assim bem crítico, bem impactante, que acaba assim por, de certa forma, até impressionar, né? Quando ela fala sobre o quiche e quando ela fala sobre essa questão do quiche ser impregnado, né, no ser humano. Esse ideal, essa imagem pura, de certa forma, faz parte de todo ser humano. Essa ruptura com a ordem também, né, esse posicionamento ético, de certa forma, é um posicionamento que o Thomas vai tomar quando ele se afasta da sua família, quando ele se afasta da sua esposa, do seu filho. O Thomas, né, apesar de todo o desenvolvimento, né, do final que ele vai ter, o posicionamento dele é de recusar a autoridade, né, é de recusar essa imposição coletiva, das mentalidades coletivas. Então ele vai contra, como é que a gente pode dizer, uma posição de má fé à sua própria conduta, o que ele imagina como ser um posicionamento ético para ele. E obviamente a gente não está dizendo aqui de um ético em sentido de bem ou mal, nada disso, mas é um ético no sentido de seguir suas orientações, seguir as suas convicções, né, independente daquilo que a sociedade, daquilo que a maioria diz. Quando ele é perseguido pela polícia, quando ele é perseguido pelas autoridades, a atitude dele não é de submeter, né, à vontade das autoridades, qualquer que ela seja. Ele vai sempre buscar, de certa forma, uma realização individual, mesmo que isso signifique, de certa forma, um declínio social, né? Esse declínio, de certa forma, o autor vai colocar como um aspecto leve da vida. Ele nunca tinha experimentado essa leveza de ter que fazer algo mecanicamente, de fazer algo sem preocupação. Isso é interessante também observar. A autora Elaine também fala sobre a questão do contexto histórico, o tanto que é importante a gente entender o contexto histórico. Ele não está aqui só como um mero pano de fundo
ou como uma forma de fazer uma crítica ao comunismo, né, como algumas pessoas podem entender, gostar ou não, né, dessa crítica. Na verdade, né, esses acontecimentos aí que giram em torno da Primavera de Praga, de 1968, ela está aqui para servir como um motor do comportamento desses sujeitos, né? Esse contexto histórico ele é fundamental também para formar o ser, né, aquilo que ele é. Sem esse contexto histórico, ele seria outra coisa. E apesar de parecer, de certa forma, uma apologia ao capitalismo, não é nada disso também. Né? O quiche ele vai existir dos dois lados, né? Tanto no capitalismo quanto no comunismo. A diferença é que o capitalismo, de certa forma, permite aí que múltiplas versões, né, da existência do ser combinem, enquanto no comunismo a divergência ela é excluída. Obviamente também que a gente não está fazendo apologia ao capitalismo. Tá? A cena, por exemplo, que ela encontra o senador americano, que ele fala sobre a criança correndo, sobre a grama que cresce, aquilo é uma crítica também ao sistema capitalista. É importante a gente entender dessa forma. Outra coisa que eu acho importante falar também é a questão da sexualidade, desse erotismo do livro. O Thomas Mann, um dos maiores escritores alemães, ele fala muito sobre a questão da psicanálise e o tanto que a psicanálise ajudou a literatura a construir, a aprofundar a criação dos personagens literários, né? Porque a psicanálise vai dar, de certa forma, um embasamento para uma verdade psicológica, mesmo que subjetiva, né, obviamente, mas ela vai dar profundidade, né, para entender essa formação. E a sexualidade, o autor até comenta aqui, por exemplo, a atitude do Thomas do ato sexual era de captar a verdade, porque no ato sexual há uma verdade que às vezes não aparece no cotidiano, enquanto a gente está fazendo café, enquanto a gente está passando roupa. Então a sexualidade aqui ela aparece para desvelar uma parte, né, desse indivíduo, desse ser, que muitas vezes poderia ficar invisível à nossa percepção cotidiana. Enfim, eu acabei não falando do Franz, que é um personagem importante também, representa aí, de certa forma uma ideia, um apelo quase que religioso, mas a gente vai deixar o link do texto da Elaine. Quem se interessou pelo vídeo, quem gostou, corre lá para ler, é muito interessante. Não é um texto grande, não é um texto difícil, e ela vai explicar ainda melhor esses aspectos que a gente tratou, mas eu acho que é um pouco disso, né? Se a gente fosse falar de tudo que o livro traz, de todos os assuntos, e fosse aprofundar mesmo, a gente ficaria dias e dias, porque é muita coisa, mas é um livro muito, muito bem estruturado, né? Apesar de tudo. E eu acho que é interessante que a Elaine falou no final do trabalho dela, é que esse livro aqui talvez não seja sobre o acaso ou sobre o amor, né? Talvez esse livro aqui seja um pouco sobre as nossas fantasias, a nossa percepção e a forma como a gente percebe o outro e nós mesmos. E como isso, né, interfere na nossa constituição, na nossa individualidade, na nossa formação do nosso sujeito. Enfim, uma obra fundamental. O texto da Elaine também ajuda muito. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam novamente de se inscrever no nosso canal, de compartilhar e comenta o que você achou. Fala o que você acha também, dê sua interpretação. Obviamente teve muitos assuntos que a gente não abordou aqui, mas eu acho que deu para falar um pouquinho, né, bem sobre a Teresa, que era um personagem muito interessante, muito complexo, e a Sabina também, que apesar de ser uma figura às vezes quase secundária, ela tem uma profundidade também muito, muito grande. E a Elaine até fala que ela pode ser um alter ego aí do autor Milan Kundera, né, quem sabe. Um grande abraço para todos e a gente se vê domingo que vem.